nós temos algumas funções que elas se adaptam ao contexto que ela está naquele momento, ou que ela faz ou que ela anula o contexto, né? Então eu vou criar aqui uma medida que é o seguinte: eu quero saber quanto que a região sudeste vale ali do total, do M total, tá? Então eu quero saber quantos por cento a minha região sudeste, tá, representa, em porcentagem, quantos por cento ela representa do meu M total. Beleza? Eu quero saber isso. Eu quero mostrar essa porcentagem acontecendo e eu quero mostrar um impacto que acontece. Um impacto muito latente, que aí as pessoas falam: meu Deus, minhas porcentagens bagunçam todas. E é por causa desse detalhe que eu vou mostrar aqui. Então, vamos lá. Modelagem, vamos fazer uma medida. E aí, basicamente, essa medida é o quê? Eu vou pegar aqui e vou escrever porcentagem sudeste. Eu vou fazer um divide. Eu vou fazer primeiro de um método aqui, tá? Vou pegar o M total sudeste e vou dividir pelo M total. E eu poderia ter feito isso sem o divide, direto, uma barra dividida, né, pela outra? Sim. Por que não é muito legal? Porque eu tenho aqui, na função divide, eu tenho um terceiro argumento aqui, o que eu quero se der errado, se der uma divisão por zero. Eu posso falar que eu quero que a conta dê zero, ou eu quero que a conta dê blank, tá? Então, fique em branco. Aí eu posso escolher o que eu quero aqui. No caso, eu vou deixar branco. Vou dar um Enter. Vou duplicar esse cartão aqui. E vou arrastar essa porcentagem sudeste para cá. Maravilha! Agora eu preciso transformar esse cara aqui em porcentagem. Duas casas decimais. Eu vou diminuir o tamanho da fonte aqui para ficar mais organizado. Mais um pouquinho. Pronto. 34,01. Maravilha. Aí você vai falar: beleza, Luiz, deu certo. Peguei aqui a calculadora, dividi 32 por 94, deu isso. Tá, agora que está o problema. E quando eu clicar numa região aqui, centro-oeste? Ferrou. E quando eu clicar na própria região sudeste? 100%. Por que deu 100%? Porque esse cara aqui está sendo impactado pelo contexto. Esse aqui não. Então, olha a bagunça que vira as porcentagens. Olha isso aqui. Como eu filtrei e joguei só o valor do sul ali deu 11 milhões e só sudeste dá 32, estou dividindo ali, está dando mais, né? Está dando 281%. Aí que acontece a bagunça. E o Vinícius, mais uma vez, o Vinícius já antecipou ali uma metodologia que eu ensino, que é o quê? Eu preciso congelar esse cara aqui. Eu preciso fazer uma medida que eu falo: Power BI, faz o seguinte, cria um M total para mim que não recebe nenhum tipo de filtro, é um M total blindado, com cheio de escudo, que independente do que você fizer ali, ele vai, não, falando português bem claro, pessoal, ele vai cagar para qualquer filtro, tá? E aí a gente vai ter que colocar aí uma medida, tá? Bom, vocês vão ver algumas pessoas ensinando DAX aí também, ensinando você vir aqui dentro do Divide e fazer isso que eu vou fazer aqui, tá? Eu posso usar esse calculate que eu vou criar aqui dentro do Divide, tá? Posso fazer isso aqui. Devo fazer? Pode fazer, não tem nenhum problema. Não é algo que vai ser um impeditivo, vai ser algo que vai dar zica, alguma coisa assim. Pode fazer, só que eu sempre falo, se você fizer algo que depois você pode usar em outros lugares, vai ser sempre muito melhor, que você pode fazer cálculos em cascata. E aí, como o Vinícius diz, eu sempre gosto de criar uma medida que eu chamo de M totalzão.
é uma coisa minha. Eu, Luiz, que criei, e é uma metodologia minha. Então, eu vou criar uma nova medida e vou fazer aqui meu M totalzão. Tá? E é engraçado, gente, que eu já vi gente por aí usando o M totalzão nas empresas, achei bem legal. Falei, nossa, que legal. É uma coisa que eu utilizo, eu que dei o nome, né, para padronizar. Né? Eu sempre faço live, uso os mesmos nomes. No meu livro tem esses nomes, nos meus cursos tem esses nomes, que é para facilitar o entendimento. E para mim tem que ser fácil. Eu não faço nada que seja difícil de vocês entenderem. Então eu tenho que sempre levar de uma maneira que fica fácil. Bom, vamos lá. Qual que é a função que a gente usa para mudar o contexto do filtro? Calculate. Isso a gente já viu hoje, né? Beleza. Qual que é a função que eu quero, a medida que eu quero utilizar para fazer uma mudança? M total. E agora vem o truque. E aqui a gente tem algumas maneiras de fazer isso. Né? Eu tenho alguns tipos de funções. Né? Eu vou colocar all aqui. E eu tenho aqui all except. Eu tenho a função all no blank row, all selected. Então eu tenho aqui alguns tipos, mas eu vou usar a função all. A função all, ele, olha lá, retorna todas as linhas de uma tabela, todos os valores de uma coluna, ignorando todos os filtros que estiverem aplicados. Ó, novamente, ignorando todos os filtros que estiverem aplicados, tá? Então, eu ponho a função all aqui e escolho a minha tabela. Posso simplesmente colocar aqui base, ó. A função all pede uma tabela ou uma coluna, né? Então, eu vou colocar aqui a minha tabela base. Estou falando para ele o seguinte: o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou falando o seguinte: ô Calculate, você vai fazer o M total para mim, mas da minha tabela base, sem nenhum filtro. Eu quero que você esqueça qualquer filtro. A pessoa pode clicar em qualquer contexto que for ali, você não vai considerar isso, tá? O que essa função all vai fazer? Ele vai gerar aqui uma tabela virtual aqui dentro, tá? Desconsiderando qualquer filtro que tiver clicado. E depois ele vai calcular o M total disso. Resumindo, tá? Resumindo, se eu jogar na tabela aqui agora, vou jogar aqui na tabela para vocês enxergarem o totalzão. Já usei isso aqui nas imersões aí, hein? Vou arrastar aqui meu totalzão agora. Olha o que vai acontecer. Como eu desconsidero? O filtro é o valor total para tudo. Tem algum botão clicado aqui? 2017, né? Deixa eu tirar o filtro. Ó, 187991 é a soma desses caras aqui. Só que aqui é 187991, 187991, 187991. Ou seja, ele não está sendo impactado em momento algum pelo total, tá? Então, esse é o ponto positivo do M totalzão. Significa, então, que se eu vier aqui e clicar esse cartão aqui no de baixo, em vez de total, eu vou pôr o M totalzão. O que vai acontecer aqui? Ah, deu o mesmo valor, Luiz. Tá, porque eu não tenho nada filtrado ainda. E quando eu clicar aqui no Centro-Oeste? Ah, agora esse cara aqui mudou. E esse cara aqui não. E aqui? Ah, esse cara mudou e esse cara não. Então vocês concordam que esse cara aqui sempre vai dar o valor total igual eu tenho aqui? Então significa que na hora de fazer essa porcentagem, ao invés de eu dividir esse por esse, eu vou dividir esse por esse, que eu vou estar desconsiderando. E aí o meu filtro sempre será sobre o que eu tenho na tela ali no momento, tá? Então vamos lá, vamos pegar essa medida em porcentagem sudeste. Como eu faria para que eu tivesse esse total só impactado por um dos filtros, exemplo, por ano? Aí, a gente pode fazer usando a função all except. E aí lá a gente fala, olha, você pode usar o all exceto desse filtro aqui, tá?
Então a gente consegue escolher lá um campo, tipo assim, olha, desconsidera o filtro de tudo, menos de ano. Aí a gente usa o except lá na hora de fazer o all. Então aqui nessa medida sudeste, então ao invés de eu dividir M total sudeste por M total, eu vou dividir M total sudeste por M totalzão. Que eu sei que esse cara aqui sempre vai ser os 188 milhões. Né? Sempre vai ser o valor total, conforme a gente viu aqui. E aí, o que vai acontecer agora? Vamos dar o Enter. Agora, a nossa porcentagem vai ficar coerente. Olha lá. Esse aqui sempre vai dar 61 milhões. Esse aqui sempre vai dar 188 milhões. Consequentemente, pessoal, olha o que vai acontecer. A nossa porcentagem aqui nunca vai mudar. Tá? Porque, olha só, esse cara aqui já é uma medida. Esse cara aqui já é uma medida com o all. Tá aqui, tá pronto a nossa porcentagem. Ah, e se eu quisesse fazer agora a porcentagem do norte? Mesma coisa. Vamos lá. Vou até copiar essa medida aqui de cima, para a gente ganhar tempo. Então, Ctrl C. Vamos lá no modelagem, nova medida. Porcentagem norte. Divide o M total norte pelo totalzão. Beleza? Olha aí que maravilha. Feito isso, pessoal, eu tenho aqui já a minha medida de porcentagem norte. Vamos alterá-la para porcentagem aqui na ferramentas de medidas. Porcentagem. E agora eu vou duplicar esse cartão. Aqui. E M porcentagem norte. Pronto. 24,13. Então, esse cara aqui nunca vai ser impactado pelo contexto. Ou seja, eu estou com valores fixos. E aí, esse cara é impactado, esse cara aqui não, esse cara aqui só é impactado por alguma outra coisa que não seja região, né? No caso aqui, se eu colocar o ano, veja bem, coloquei o ano, eles foram impactados, né? E aí a gente tem que tomar alguns cuidados também, né? Ele falou ali, ó, se quiser usar o contexto do ano, aí agora que eu tenho um problema, porque os 32 milhões, vejam bem, os 32 milhões está sendo impactado por 2017. Os 188 milhões aqui, não. E agora? E agora? O que eu quero que seja o meu 100%, né? Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Será que os 94 agora era melhor? Ou não? Aí eu tenho que usar o all except para ele desconsiderar o do ano? A gente tem que sempre pensar nisso.